Bom dia. Então aí, tá certo? Guma desvia o olhar de mim, não me mira nos olhos. Eu não sei o que essa pequena aí tá pensando da vida dela, certo? Mas são 8h17, hoje é quarta-feira. Ontem quem precisou ir à novena foi, quem não foi, não foi, tá certo? A mãezinha de Nazaré tá lá esperando, certo? Ali no bairro do Perpétuo Socorro, ela é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tá certo? Quem está precisando de algum tipo de socorro, peça a mãezinha, tá certo? Que ela vai ajudar, tá certo? Não faça como aquela menina, sabe, que queria ajuda e ela queria ganhar na loteria. Eu já contei essa história aqui. Ela queria ganhar na loteria, mas não jogava, não comprava o bilhete. Na época não tinha esse negócio de Super Sena, Quina, não. Era loteria federal, tá certo? Tinha também a loteria estadual, mas ela gostava mais da loteria federal. E me parece que corria no sábado, eu acho, sabe? Até sexta-feira podia comprar o bilhete, uma tirinha da loteria, tá certo? Quem podia comprava o jogo inteiro, tá certo? Mas aí era muito dinheiro. Aí a pequena, sabe, um dia incomodou a Santinha, sabe, que a viu ali, sabe, contrita ali, sabe, cabeça baixa, muito agoniada. Aí ela fez um sinal assim, sabe, e falou assim qualquer coisa e fez assim um gesto labial, entendeu? Um som e chamou a pequena assim com a mão, tá certo? Ela foi ali para trás do altar e ela conversou com a devota, certo? E perguntou o que é que ela queria, tá certo? E a devota disse que estava querendo, sabe, uma ajuda, estava precisando de socorro, sabe? Ela estava muito ali, sabe, agoniada com os problemas em casa, problemas econômicos, sabe, aquela coisa toda, entendeu? E que ela queria ganhar na loteria. E a Santinha perguntou, mas minha filha, me diga uma coisa, eu já lhe vi aqui várias vezes, certo? Muitas vezes, tá certo? Deixa eu lhe perguntar só uma coisa, tá certo? Você já comprou, você comprou a loteria, a tira da loteria, comprou o bilhete da loteria? Aí a menina disse assim, o que, mãezinha? No bilhete, você tem um bilhete? Mostra o bilhete aí. Não, mãezinha, eu não tenho bilhete. O que é bilhete? Minha filha, converse com alguém aí que entenda disso aí, tá certo? Mas para jogar na loteria, tem que comprar do cambista lá, da pessoa que vende a loteria, sabe, na rua. Tem que comprar dele, nem que seja uma tirinha de nada, tá certo? Aí ela ficou assim, tá bom, eu vou ver isso aí, tá certo? Aí tudo bem, ela comprou, rapaz. Quando ela voltou, sabe? Ela não foi na terça-feira gorda, não, sabe? Ela foi na terça-feira gorda, aí na outra terça-feira ela já estava lá de novo. A mãezinha viu assim, sabe? E ficou esperando o baque dela, sabe? Ela levantou os olhos e saiu correndo na direção da mãezinha, sabe? E abraçou e aquela coisa toda, tá certo? Essa mãezinha lembra muito aí, sabe? Aquela mãezinha ali do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna, sabe? Aquela senhora que era a mãe de Jesus, Jesus que era o juiz, tá certo? E ali, sabe? E ela era advogada do Chicó e do outro lá que eu não lembro o nome agora, tá certo? Que eles morreram, certo? E o bispo morreu, eles foram a julgamento para ver se ia para o céu ou para o inferno. E a mãezinha estava lá, sabe? Na forma de advogada ali para facilitar contra o Satanás, contra o diabo, contra Lúcifer, certo? Que não queria. Estavam lá com o livro da contabilidade dos pecados e dos malfeitos que todo um de nós tem. A ficha corrida de cada um que cada um de nós tem, certo? E o diabo, Satanás ali, sabe, estava segurando a ficha suja, e só que ali, sabe, a advogada, sabe, ponderava, e a advogada, por acaso, era filha de Yeshua, e ali, sabe, na figura de Deus Filho, tá certo? E essa mãezinha que vai lá no Perpétuo Socorro é a mesma, sabe? Aí a menina abraçou ela, sabe? Aquela coisa toda, tá certo? E ela disse, eu ganhei, ganhei. Porra, até me emociona, certo? Com essas histórias que eu invento, tá certo? Aí a menina fala pra Santinha que tinha ganhado na loteria, tá certo? Então é isso, meu chapa. Pra ganhar na loteria, tem que jogar, tá certo? Se não jogar, quero dizer o seguinte, eu não tô falando de bet, certo? Eu não tô falando de bet aqui não, tá certo? Eu tô falando de loteria federal, que eu acho que nem tem mais, tá certo? Mas assim, sabe, ali, quem foi ali, sabe, pedir socorro, o local melhor que tinha era ali na igreja de Nossa Senhora do Socorro, de Nossa Senhora do Socorro Perpétuo, certo? Do Socorro para sempre, tá bom? Mas é isso aí, hoje a Guma se escondeu, são 8h22, certo? Quarta-feira, 2 de outubro, certo? 2/10. 10 é mês 10, certo? 10, 11, 12. Tem 3 meses aí para findar, sabe, o ano de 24. Eu não estou muito assim apressado para isso não, tá certo? É isso aí.
Eu vou me despedir aqui da Guma para eu não ficar aqui cuidando o tempo todo aqui do mouse, entendeu? E vou então adiante, eu vou entrar no X. Eu tô sabendo aí que aliás, vou no X não, eu vou no Blue Sky, certo? Porque o X aí estão dizendo que já está liberado, mas eu não vou ter, eu não tenho pressa de entrar não. Eu vou entrar aqui no Blue Sky que é melhor, tá certo? Tem umas coisas lá que eu preciso ver. Mas assim, mas deixa eu falar uma coisa, eu tô aqui, deixa eu dar uma de professor aqui, tá certo? A gente vê nas falas das pessoas aí no mundo da comunicação, sabe? E pessoas aí, bicho, que tem assim uma erudição do cacete, sabe? Mas que se atrapalham na linguagem. Eu tive um professor, rapaz, o seu Paulo, olha. O local onde eu estudei, sabe, o ginásio, sabe, a partir da quinta série, tá certo? Tem uma ação aí que eu vou precisar fazer umas anotações aí de direito educacional, tá certo? Mas o fato é que eu fui para o seminário para fazer o ginásio, certo? Que começava com a quinta série. De primeira a quarta série era o primário, depois vinha o ginásio, certo? E depois vinha o secundário. Eu não sei se é secundário, eu não me lembro. E eu só sei, rapaz, que. Eu acho que é o secundário. Eu só sei que o ginásio foi com a quinta série, sabe, lá para o seminário de Ananindeua, ali em Ananindeua, uma cidade que tem aqui perto, aqui na zona metropolitana de Belém, sabe, Ananindeua. Ananindeua um dia já foi Belém, certo? Mas como ficava assim desgarrado, ficava no mato, sabe, o pessoal não se interessou muito, aí fizeram ali uma outra comunidade, tá certo? E eu morei nessa cidade aí chamada Ananindeua, dentro do seminário. Muitas vezes eu ia à igreja, sabe? Os seminaristas iam à igreja rezar missa. O diretor da escola era o pároco também lá da igreja, sabe? De Ananindeua, certo? E muitas vezes ele levava os seminaristas lá para dar força na missa das 7 de domingo, tá certo? E eu ia, né? E assim, outras vezes a gente saía aos sábados, ou pelo menos uma vez no sábado, a gente fazia assim piqueniques. Não era piquenique que chamava, não, chamava outro nome aí, sabe? Aí a gente entrava ali na rua do Maguari, na estrada do Maguari na época, bicho, sabe? Era uma estrada no meio do mato, sabe? Porra, era cheio de propriedades de belenenses que nos finais de semana vinham comer galinha caipira, sabe? Galinha caipira nas suas propriedades, vê se pode, entendeu? E tinha lá, rapaz, lá longe, no final da estrada do Maguari, como se fosse assim a estrada do arco-íris, sabe? Tinha, mas não era um pote de ouro, não. Tinha ali, sabe, um igarapé, como é que te chama? Tinha um nome ali, sabe? E ali tinha umas bordas azulejadas, sabe? Era de uma família rica, sabe? Que católica, vai ver, sabe? E que deixava a gente usar ali, sabe? Aquele igarapé ali, sabe? Porra, era assim, rapaz, era de arrepiar aquele igarapé porque ele era cheio de algas, sabe? E capins assim, sabe? E dava receio de aparecer de repente uma sucuri verde ali, sabe? Daquelas graúdas, sabe? Porra, e querer jantar ou almoçar um de nós lá, tá certo? Eu tinha meus receios. Porque eu vim de igarapé de Rio, rapaz, de igarapé de interior, rapaz, ver se pode lá de Altamira, sabe? Onde as sucuris frequentemente apareciam, sabe? Quando eram capturadas, elas eram arrastadas por meio da rua, sabe? E a molecada, sabe? Fazia todo tipo de maldade com a bicha, sabe? Inclusive metiam pedaço de pau, sabe? No ânus da bicha, sabe? Aquela coisa toda, porra. Égua, moleque não presta, vou te contar, tá certo? Porra, cara. E assim, sabe? E isso foi Ananindeua, e eu vivi em Ananindeua, tá certo? Mas assim, aí o seu Paulo, rapaz, se atacava aqui de Belém, ali da Cidade Velha, sabe? Ele morava no Colégio do Carmo, Colégio Nossa Senhora do Carmo, que era um colégio salesiano, onde a classe média, sabe, eu acho que nas décadas de 40, 50, sabe? Ou até ali no 60, quando a cidade ainda tinha algum vigor. Eu não sei dizer bem exatamente quando foi, rapaz, que o centro de Belém, sabe, perdeu o vigor, sabe? Quando a população, sabe, começou a esvaziar aqueles prédios antigos ali, sabe, no centro de Belém, ali, sabe, no entorno ali da Presidente Vargas, e naquelas ruas ali, sabe, que iam dar na Presidente Vargas, sabe, ali aqueles prédios. E ali no entorno do Vero Peso, da Praça do Relógio, da Praça Dom Pedro II, sabe, para onde está justamente a Cidade Velha, entendeu? Ali entre a beira do rio, sabe, do rio Guamá, ali a Bahia, sabe? E ali a Tamandaré, o Igarapé da Tamandaré, eu não sei como é que chama o Igarapé da Tamandaré, deve ter um nome, certo? Mas tem uma rua aqui em Belém chamada Avenida Tamandaré, e dentro dela corre um rio, um Igarapé, tá certo? Que vai dar na Baía do Guajará, tá certo? E entre aí a Tamandaré, sabe, e a beira do rio, sabe, ali, é que está ali a Cidade Velha, tá certo?
Tinha o padre, assim, aí o seu Paulo, que eu vou falar do padre Bertone, aí o seu Paulo, sabe, ele se atacava. O seu Paulo, ele era irmão salesiano, como é que a gente diz? Ele fez votos religiosos, tá certo? Era professo. Tá certo? Ele tinha professado os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência, certo? Ele não podia ter família, por exemplo, porque ele guardava o celibato, tá certo? Ele era celibatário. Mas não era celibatário involuntário, não. Ele não era incel, não. Ele era cel. Era celibatário, confesso, entendeu? Aí, rapaz, eu só sei que o seu Paulo se atacava. O seu Paulo, ele tinha uma escoliose, sabe? Eu me lembro dele assim, me lembro da escoliose que ele tinha, sabe? Porra, ele se atacava. Eu não sei se ele ia de carro, rapaz, eu não sei, mas para ir de ônibus eu acho que era complicado. Eu acho que ele ia de carro, sabe? De carro lá do Colégio do Carmo. Eu estou pensando nisso agora, essa história de ele ir em condução própria. É igual porque, olha, para começar, ele teria que pegar transporte público, sabe? Ficaria ruim para ele. Eu só sei que ele chegava, rapaz, no seminário 2 horas, certo? 2 horas da tarde, aí começava a aula dele 2 horas, sabe? Da tarde. Porque de manhã eu acho que ele dava aula no Colégio do Carmo, lá, para os alunos do Colégio do Carmo, que eram garotos da Idade Média, sabe? Que iam e voltavam para casa, sabe? O Colégio do Carmo era um colégio comum, um colégio normal. Já o meu não, era um aspirantado, era um colégio interno, certo? Era colégio para fumados, tá certo? Porra, vamos dizer logo a verdade. Rapaz, eu só sei que eu era um fumado lá, tá certo? Porra, fui tirado da minha família, sabe? Mas foi isso, sabe, que me deu, que representou a minha sorte, a minha fortuna, sabe? Segundo aí o Maquiavelli, certo? A minha fortuna na sorte foi ter sido internada nesse colégio. Para você ver. Eu acho que a minha mãe também, rapaz, mestra, foi internada também, sabe? Só que ela era de classe média. Eu acho que ela foi internada assim, mas para gozar os benefícios do internato, porque no interior de onde ela era, sabe, lá em Itaituba, e a família dela tinha posses, tá certo? Lá não tinha escola que pudesse, sim, dar uma formação para ela, sabe, que a pudesse aí, sabe, fazê-la mais digna, sabe, mais ser humano, tá certo? Aí ela veio para cá, para mim, sabe. Não sei se um dia eu deveria fazer um questionamento lá no Colégio de Santo Antônio para saber. Assim, seria muito difícil fazer essa investigação. Mas para mim, pelo jeito dela, sabe, pelo modo dela, pela forma dela, sabe, se comportar como pessoa humana, sabe? O mestre era um cavalo, meu pai, sabe, mestre? Era um cavalo, sabe, um ignorante, tá certo? Já a mestra, sabe, era uma pessoa doce, entendeu? Porra, legal, minha mãe. Aí, rapaz, eu só sei que o seu Paulo ia 2 horas da tarde lá pro seminário, sabe? Lá pra Nanideu, sabe? Eu acho que ele ia de carro. Na época eu me lembro de um DKV, rapaz. Tinha um padre que passou por lá, o padre Francisco Laudato, sabe? E me lembro dele chegando lá em Ananindeua uma vez num DKV Vemag, sabe? O DKV eu acho que era um carro francês, eu não sei a marca, eu acho que era francês aquele carro. É uma coisa de ver, se joga aqui na internet vai aparecer. Tinha o DKV, tinha o Gordinho, certo? Que eram carros pequenos. Eu sei que eu nunca vi o seu Paulo entrar e sair de carro, essa é a grande verdade. Mas eu acho que pela distância, sabe, o deslocamento, sabe, aí são quase uns 40 quilômetros entre, não sei, uns 30 quilômetros, talvez 20, não sei, de Belém para Ananindeua, sabe? Seu Paulo vinha. Eu acho que era toda sexta-feira, bicho, olha, sexta-feira. Ele só ia num dia na semana, pelo que eu posso me lembrar, tá certo? E ele dava aula de português pra gente, bicho, dava aula de português, tá certo? Eu tô aqui com o Blue Sky aberto, tá certo? E mostrando duas pequenas que eu não sei. Sim. Desculpem aí, me deu vontade de espirrar. Mas assim, sabe, essas duas pequenas que estão aparecendo aí, sabe, são duas pequenas que foram aí, sabe, processadas, e o Supremo Tribunal Federal limpou a barra delas, tá certo? Uma juíza aloprada, rapaz, uma juíza aloprada lá de São Paulo, sabe, resolveu processar as meninas aí, sabe, pelos crimes contra a honra, ver se pode. Mas depois eu vejo isso aí. Eu só sei que o São Paulo ia, rapaz, toda sexta-feira, sabe, da semana, entendeu? Da aula de português. E tem uma coisa que, sim, então eu tive aula de português com o seu Paulo, eu não estou falando aqui da escoliose do seu Paulo, estou falando da aula de português que ele dava pra gente. E assim, eu quero dizer que eu fui um cara privilegiado, sabe, porque estudei um português muito bom, sabe? Não era assim aquela coisa de pegar gramática e estudar, aquela coisa toda, mas assim, eu era um cara prático, entendeu? E algumas coisas aí, eu não sei se foram as leituras que ele orientou, não sei se ele orientou leitura, tá certo? Eu não sei que eu fui um cara cagado de sorte. E uma das coisas que depois eu aprendi na universidade, sabe, quando eu fiz o curso de letras, e estudei a fonética e fonologia, tá certo? E depois eu dei aula, sabe, na graduação de fonética e fonologia, essa história do ambiente fonético, rapaz. Os sons que a gente produz, tá certo?
O ar é vital na produção do som da linguagem, certo? O ar tem um papel importante na linguagem. Sem ar não tem linguagem. Outros órgãos, sabe? Físico. A fisiologia humana é importante na linguagem. O ser humano só fala porque ele tem uma fisiologia adequada, tá certo? Apropriada, uma fisiologia evoluída, sabe? Para falar, tá certo? Essa é a questão, tá certo? É um ato de evolução a linguagem, tá certo? É um processo de evolução. Aí eu só sei dizer, rapaz, que tem essa história do ambiente fonético. Então o ar, sabe, quando vem do pulmão, sabe, aí ele vai se deslocando, batendo para cá e para lá, e a cabeça e o pensamento, a cognição, sabe, vai conduzindo e dirigindo o som, dando força para o som, tirando o som, a força do som, entendeu? E ajeitando os lábios, sabe, e movimentando a boca. Enfim, é um gesto, é uma gestualística complexa, sabe? Essa história de falar, tá certo? E aí, sabe, tem aquela coisa, você tem sons consonantais e tem sons vocálicos, certo? Os vocálicos são aqueles que o ar sai quase direto pela boca, sabe? Só sendo aí controlado um pouco pela língua, etc, certo? É o A, E, I, O, U, com uma multivariedade de possibilidades também, tá certo? E eu só sei que as vogais, então, sabe, no ambiente da palavra, dentro da estrutura da palavra, tá certo? O físico, o visual da palavra, tá certo? Ela representa o que acontece na hora da produção, tá certo? Então, quero dizer o seguinte, por exemplo, quando você fala a palavra dissuasão, certo? Tem suasão, tá certo? Que é consentir com as coisas, etc e tal, e tem a dissuasão, que é se contrapor, tá certo? A uma ideia, sabe? É contrariar essa coisa toda. Tem a suasão, que é estar a favor, e tem a dissuasão, que é estar contra. Mais ou menos assim o significado, tá certo? Ora, veja, a suasão, tá certo? Começa com S e no meio tem um outro S, tá certo? Na escrita. E eu observo que eu estou olhando para a escrita de suasão e estou vendo que ela está entre duas vogais. Uma vogal comum e uma vogal sabe, uma vogal aí complicada, sabe, afetada, que é o an, tá certo? É um A nasal, certo? Um A nasal. Dissuasão, certo? O A aí é nasalizado, entendeu? Mas, de qualquer forma, o S, que eu estou olhando para a escrita, eu estou dizendo, tá certo? Eu estou observando que esse S aí, ele está entre duas vogais, mesmo que uma delas seja nasalizada, tá certo? Aí se tem uma regra no nosso regime ortográfico, não é regime a palavra certa, no nosso sistema ortográfico também não é sistema, tá certo? Mas diz assim, que quando o S está entre duas vogais, ele tem o som de Z, essa é a regra, tá certo? Essa é a regra, tá certo? O S entre duas vogais, tá certo? Ele tem som de S. Então, na palavra suasão ou dissuasão, tá certo? Temos aí um S intervocálico, como a gente diz, tá certo? Nesse caso, então, a gente olhando, lendo, isso na leitura, tá certo? Quando eu falo dissuasão, tudo bem. Mas quando eu estou lendo a palavra e leio a palavra para depois pronunciar, eu não posso pronunciar esse S como se fosse S. Eu tenho que pronunciar esse S na condição do ambiente fonético, fonológico, tá certo? Que é um ambiente de duas vogais e ele no meio. Então, nesse caso, o som dele é de Z, tá certo? Ou seja, é um som de uma consoante, a consoante Z. Aí o que é que eu vejo, bicho? Eu vejo o pessoal falar ler dissuasão ou pronunciar dissuasão, tá certo? Mas com um som de S, dissuasão. Bicho, não é não, rapaz. O som do S aí, tá certo? Ele é som de Z, ele é consonantal e não vocálico, entendeu? Porra, bicho, é preciso ver isso aí. Uma outra palavra na palavra catarse, tá certo? A palavra catarse é grega, entendeu? E eu observo aqui, eu estou olhando para a palavra escrita, catarse, certo? Que tem a catarse, tá certo? O S é anteposto, posposto a um R, tá certo? O re, catarse, tá certo? Então tem um R na frente e tem o E depois. Então eu observo que o S aqui de catarse, tá certo?
Ele está entre uma consoante, tá certo? E uma vogal. Então, assim, o S só tem o som de Z quando ele está intervocálico, tá certo? No caso aqui de catarse, ele está entre uma consoante e uma vogal, então não se aplica a regra do som de S como Z, entendeu? Então a palavra catarse se pronuncia catarse, tá certo? E não catarse, como querem alguns. Eu já vi gente aí calibrada, tá certo? E se a figura pudesse ver meu vídeo, eu sei que não vai ver, tá certo? Se pudesse ver, não diria jamais, certo? Catarse, tá certo? Dando ao S o som de Z, ou seja, de consoante, porque o ambiente fonético-fonológico aí, tá certo? Obriga que esse S na escrita, certo? Na pronúncia seja som de Z. Eu não sei se me fiz aí compreendido, tá certo? Com essa explicação aí, sabe, de quem estudou isso aí, tá certo? Mas é isso aí, fica dada a dica, tá certo? Cuidado com o S, tá certo? Ele só tem o som de Z quando ele é intervocálico, não esqueçam, tá bom? Muito bem, feito isso, sabe, eu já estou com 20 minutos de vídeo, porra, passou rápido pra cacete, tá certo? 20 minutos de vídeo, tá certo? Olha... Aí aqui fala 20 minutos de vídeo de 56, eu não sei que porra é essa, eu não sei o que é 56. Eu não sei se é o tempo aí da hora, sabe, que eu teria direito, mas eu não vou me prender nisso aí. Mas deixa eu pegar aqui, sabe, ontem eu falei que eu fui a um hospital, tá certo, e o título do meu vídeo foi Eu Acompanhante, é porque nessa situação aí o paciente, o cliente do plano de saúde, sabe, e paciente de um médico aí de uma especialidade, tá certo? Ele é aí uma pessoa, um familiar, tá certo? E eu vou acompanhando, portanto eu sou o acompanhante dele, tá certo? Ele é o paciente, certo? É o cliente, tá certo? E eu sou o acompanhante. O hospital, a organização do hospital permite, né, que ele tem só 18 anos, tá certo? Fez 18 anos agora. Ainda pelo jurídico, pelas normas legais, ele não tem idade plena de 21 anos, ainda, sabe, saiu da adolescência aos 18, mas ainda não é adulto, tá certo? Então, e a gente vai também para uma questão de parente responsável, tá certo? Eu, no caso, sou pai, de pai responsável, tá certo? E tenho, assim, o maior interesse, o interesse maior do mundo em acompanhar esse parente aí, tá certo? E nessa condição eu apareço na história, na cena, sabe, como acompanhante. E foi como acompanhante, bicho, que eu não aceitei, sabe, uma história versada no sábado passado, sabe, de que ele iria ter uma consulta com um neurologista, não mais no hospital onde ele foi consultado por um neurologista, mas sim num outro, tá certo, porque no primeiro hospital já o neurologista, por umas questões impostas por ele, profissional, tá certo, ele só atende 5 pessoas uma vez no mês, vê se pode uma coisa dessa. E o plano de saúde não faz porra nenhuma, o hospital não faz porra nenhuma para ver o lado dos clientes do hospital, tá certo? E o plano de saúde, sabe, não faz porra nenhuma para ver o lado do paciente, do cliente dele, sabe? E aceita essas normas do médico, tá certo? Em que ele diz que só pode atender 5 pacientes, tá certo? 5 clientes, uma vez no mês, tá certo? Uma vez no mês, tá certo? Ora, esse médico, sabe, aconteceu de ele atender, fazer o atendimento, prescrever ali, sabe, prescrever ali, sabe, busca, eu não estou achando aqui a palavra, ele prescreveu ali, sabe, que fosse feito consulta com outros profissionais, eu não estou achando a palavra correta, tá certo? E assim, o fato foi feito, sabe, ele se submeteu a vários aí tratamentos, a vários exames, aquela coisa toda, exame, acho que era a palavra que eu estava querendo, sabe? Ele prescreveu exames aí, sabe, de sistemas físicos, etc e tal, entendeu? De audição, qualquer coisa assim. Eu só sei que os exames foram feitos, os resultados estão na mão, quando se procurou fazer ali, sabe, o retorno, aí se topou com essa história, sabe, de que o médico já estava até o final do ano com a agenda dele esgotada, que não ia ser possível ele avaliar, sabe, esse cliente, tá certo? Agora no ano de 2024, veja que é plano de saúde, bicho. É plano de saúde privado, vê se pode. Porra, cara. E eu só sei que eu tomei conhecimento disso no sábado passado, sabe? E ontem, terça-feira, fui para cima do hospital, tá certo? Para ver se eu encontrava uma solução e eu encontrei. De favor do médico, tá certo? Tô dependendo, tá certo?
na próxima quarta-feira, daqui a uma semana, tá certo? De comparecer lá com o garoto, tá certo? E ali pedir, tá certo? Pedir ali com humildade, sabe? Para ver se a boa vontade do médico atende o garoto e faz ali, sabe? Ali, sabe? A leitura dos exames, aquela coisa toda, entendeu? Porra, bicho. Aí é foda, tá certo? E por isso eu me coloquei na condição de acompanhante. E eu só consegui fazer isso, bicho, eu só faço isso porque sou advogado. Porque eu tenho essa cultura, sabe, da teima. Tá certo? Porra, bicho. Nesse momento eu estou cuidando de uma reintegração de posse no interior, tá certo? Eu estou orientando uma família que é minha cliente, sabe? Para cima de um cidadão aí que fez quase 8 anos já, sabe? Faz quase 8 anos já, sabe? Que ele se apropriou de um terreno, sabe? Um terreno que não era grande merda, entendeu? Um terreno aí, sabe? Não sei, de uns 2 ou 3 hectares, eu acho. Mas que para minha cliente tem utilidade, tá certo? Eu só sei que eu fiz essa guerra aí contra esse sujeito aí, ganhei. Perdi na condenação do cara na ação criminal, mas eu não estava muito interessado na ação criminal. A ação criminal, quando são 25 minutos de vídeo, era apenas para eu conseguir acumular documentos ali para entrar com uma ação no cível, certo? De reintegração de posse, coisa que eu fiz, e ganhei uma liminar, uma antecipação de tutela, sabe? Que era a retirada do sujeito. E eu fiquei sabendo, essa coisa está no interior, tá certo? E eu estou impossibilitado de me deslocar para o interior, até por questões para não ali, sabe, gerar mais despesas financeiras para ali, sabe, para cliente, entendeu? Essa coisa ela pode resolver por lá. Eu só sei que eu soube que o oficial de justiça, sabe, já compareceu na casa do sujeito. Eu não sei se ele encontrou o sujeito, vou verificar o processo, tá certo? Para ver o que foi que o oficial de justiça, sabe, relatou no cumprimento da ordem do juiz, tá certo? Para dizer se cumpriu ou não cumpriu o mandado do juiz de reintegração de posse, tá certo? Então, assim, essas coisas, eu sou um cara, eu sou um polemista, certo? Um polemista, tá certo? Eu sou um sofista, tá certo? Eu fui feito para fazer treta com Sócrates, tá certo? Fazer treta. O Agostinho de Hipona, certo? Que virou santo, tá certo? Ele foi jurista, ele foi advogado. Jurista, não sei se ele escreveu o livro, mas ele foi advogado, tá certo? Ele fez a advocacia na época dele, do modo que era possível fazer advocacia. Ele se agregou a um erudito da época, sabe, que aí lidava com o direito, tá certo? E que tinha atuação aí nos fóruns ali da época, tá certo? Nós estamos falando ali do século IV a.C., século IV, século V, onde já havia em Roma e em cidade de colônias romanas, sabe, essa questão de fóruns, entendeu? E de discussão de direitos. O direito civil já estava presente e o criminal também, tá certo? No criminal tem uma parada aí de um caso que o Agostinho de Hipona aí, sabe, ele defendeu um criminoso, num caso de feminicídio, tá certo? E o filho, sabe, da feminicida, sabe, da vítima do feminicídio, sabe, abufelou ele, como diria a mestre, sabe, na porta do fórum, sabe, e quase deu uns paus nele, sabe, por ele ter absolvido, né, o feminicida, sabe, desse crime aí. E assim, eu estou falando de Agostinho de Hipona, tá certo? E por que eu estou falando de Agostinho de Hipona? Ai, ai, mas é assim, e Agostinho então que eu quero falar é que ele era polemista também, Agostinho de Hipona. Depois se tornou bispo, aquela coisa toda, certo? E cumpriu o destino dele, sabe, ali contra os bárbaros, aquela coisa toda, na política, etc e tal, entendeu? Porra, não foi fácil para ele não. Contra os pagãos, sabe, que não queriam ali, sabe, que ficavam aí fazendo guerra contra os cristãos, aquela coisa toda. Nessa época ainda não estava consolidado. Eu não sei se foi depois de Constantino, eu não sei quando foi que Constantino apareceu na cena, bicho, sabe? Porra. Agostinho de Hipona já estava aí, foi depois aí, sabe? Claro, estamos falando de cristianismo, certo? Mas eu sei dizer que Agostinho de Hipona, num primeiro momento da vida dele, ele foi um polemista também, ele foi um advogado. E os advogados são polemistas por natureza, por profissão, eu sou um polemista, tá certo? E é por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho, polemizando. E foi assim que eu fui, sabe? Eu acompanhante, fui polemizar, tá certo? Ali a situação e ganhei, bora ver o que vai acontecer no dia 9, tá certo? É isso aí. Mas assim, no fundo mesmo, sabe, quando eu falo dessas questões aí, sabe, eu estou falando de questões de cidadania. Eu lembro que eu opus essa situação aí, sabe, essa situação aí do eu acompanhante, tá certo? Dentro do ambiente da discussão entre iniciativa privada e iniciativa pública,
tá certo? Essa coisa aconteceu já no tempos ali, sabe, ali o puto, sabe, do Alexandre, sabe, ali, sabe, invadiu várias cidades, ali, vários reinos, certo? E ali abriu possibilidade de um império, tá certo? E ali as discussões alargaram, tá certo? Aí se passou da polis para a cosmópolis, entendeu? Porra, bicho. Eu falei polis e cosmópolis, certo? Então, os espaços, os territórios aumentaram, os espaços culturais, quero dizer, as discussões retóricas, eu não queria falar retórica, certo? Mas as discussões, e políticas, é isso aí, as discussões políticas, sabe, e jurídicas no meio, sabe, se ampliaram, mas vejam que foi já desde o tempo da polis que surgiu a história dos direitos. Hoje a porrada que tem entre esquerda e direito é que, aí, sabe, o pessoal de direita quer defender os privilégios, tá certo? Quer defender aquilo que o Cícero uma vez editou uma lei, um código para os romanos só para facilitar a vida dele, tá certo? Que era defender os privilégios de posse que ele tinha, sabe, que ele acumulou e passar para frente. Ele não estava falando dos direitos, sabe, dos seus empregados lá ou dos seus agregados, sabe, nas suas propriedades. Não, ele estava falando dos seus privilégios, dos privilégios individuais. Agora eu intuí, sabe, que foi justamente quando a cosmópolis surgiu, sabe, se estabeleceu, se evoluiu da cidadania ou se regressou da cidadania para a individualidade, tá certo? E a individualidade então vai fazer aí, sabe, confronto com a sociedade, tá certo? Então você tem indivíduo e sociedade. Foi assim uma espécie de regresso, tá certo? Quando são já 30 minutos, tá certo? Então eu queria falar disso, eu queria falar de direitos e de privilégios e dizer se alguém aí, sabe, viu o Conde? O Conde está com crise aí, sabe? Ele acha que não tem mais espaço hoje para fazer discussão entre esquerda e direita, tá certo? Mas te consola aí, bicho, olha, os direitos, sabe? É o campo aí, sabe? Por onde nós militantes aí, sabe? Militantes aí que não se submetem ao capitalismo, por exemplo, faz a sua militância e procura direito para os proletários, tá certo? Já os que não aceitam isso e querem o status quo vigente, dominante, que é o capitalismo, militam pelos privilégios. Então, assim, eu acho que o título desse vídeo vai ser Acender o Estalo, certo? Privilégios e direitos, tá certo? Vai ser o título deste meu vídeo, tá certo? Aí, sabe? Valorizando essa ideia que eu estou agora aqui esposando, tá certo? A partir dessas discussões todas que eu fiz, eu digo que meu nome é Ernest, certo? É um nome inventado, sabe? Falo muito, sabe? Eu sou um caboclo falador aqui do norte, quem fala muito da Bom Dia Cavalo, eu sei disso, as anedotas confirmam isso, mas eu não me importo, tá certo? Eu não sou morador. Outro dia assisti um filme que havia ali, sabe, os idiotas da cidade, sabe, de Humberto Eco, tá certo? Mas isso aí é papo para outra história. Bom dia, bom dia, bom dia.